Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados ouvintes, irmãos, companheiros de estudos que estão me ouvindo, acompanhando este canal. Eu louvo a Deus por cada uma das suas vidas que tem entrado neste canal, que já quero agradecer por todos vocês e dizer que o propósito de Deus que está em meu coração tem se cumprido, propagar o reino de Deus. Transmitir aquilo que Deus tem me ensinado na palavra de Deus, e que é tão pouquinho, irmãos, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã, ela fala conosco de maneiras diferentes. Vocês talvez que me ouvem, cada um recebe de Deus aquilo que precisa para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia a dia, porque é a multiforme sabedoria de Deus, como diz a própria palavra, não é verdade? Então hoje, dando continuidade no livro de 1 a Pedro, nós vamos estudar o capítulo 4. Esse estudo de 1 Pedro é tão curtinho, são 5 capítulos. Irmãos, são ensinamentos bíblicos para o nosso viver diário. E eu louvo a Deus por, Senhor, nos dar esta oportunidade. Quero compartilhar algo muito pessoal, muito meu com vocês, queridos. Eu já li a Bíblia desde que eu me converti, que vou fazer 48 anos de casado e 48 anos de cristã, que me converti ao Senhor Jesus. Depois de ter andado por muitos caminhos que eu achava que estava buscando, que era de Deus e não eram, até que eu tive um encontro com esse Jesus maravilhoso que me salvou, que transformou meu viver e que pôs um amor imenso no meu coração por Ele e pelas almas. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, todas as vezes que eu a leio, parece que eu nunca li, porque ela fala conosco, é a boca de Deus. Que assim seja também na sua vida, eu desejo isso para você. Essa transformação de Deus de dentro para fora, né? Como nós já falamos aqui nesse livro de 1 Pedro. E hoje, dividindo com vocês a palavra de Deus, o propósito de Deus em nos ensinar hoje é o propósito do sofrimento, né? A palavra de Deus fala no capítulo 4 que os temas são vivendo para Deus, sofrendo por ser cristão. Eu vou dizer a vocês assim, essa palavrinha sofrimento na vida do cristão não é muito legal, né? Parece que ninguém quer saber disso, não é verdade? Mas o que eu aprendi e que tenho aprendido diariamente com Deus, sofrer por amor a Cristo, dá louvores e glórias para Deus. E Ele nos ensina aqui que nós devemos ter um amor ardente, apaixonado por Deus e pelas almas. E é impressionante que quando a gente estuda a palavra de Deus, nós aprendemos que amar é até uma guerra, irmãos, espiritual. Eu vou comparar assim com vocês. E essa guerra espiritual faz com que você ame as pessoas. E é muito bom e é muito agradável para todos nós amarmos alguém, amar as pessoas, almas, como sermos amadas por elas. E aqui o apóstolo Pedro, ele escreve sobre o sofrimento. O sofrimento, ele faz com que o pecado perca o seu poder sobre as nossas vidas. E os amigos não salvos de uma pessoa que é nova cristã, que aceitou Jesus e começa a passar por processos, né, de transformações, esses amigos, eles se maravilham por você, por mim, ou por estes que estão passando por este processo, não desejar mais partilhar do seu antigo estilo de vida, como antes fazia. O sofrimento, irmãos, dentro do texto da palavra de Deus, no capítulo 4, do versículo 4 até o 9, ele desenvolve nosso amor, irmãos, por outros cristãos, pelas almas de maneira geral. E nós devemos exercer fielmente, como diz a palavra de Deus, do versículo 10 ao 11, todos os dons espirituais dados por Deus a nós. Eu quero até ler
esses versículos que fala assim, olha, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todo o sempre. A palavra de Deus diz que Deus, né, ele julgará o seu povo, né? Ele vai punir, ele vai castigar o crente carnal. É bíblico isso. No capítulo 4, do versículo 15, irmãos, ao 17, 18, ele fala isso para nós. Eu vou ler aqui, ó. Ele fala assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino. Olha, preste bem atenção. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, é pelos crentes, é por nós. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, esse texto de 1 Pedro, né, capítulo 4, no 14, ele declara para nós que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repouse sobre nós quando nós somos ou formos insultados por causa do nome de Cristo. Apenas uma coisa eu digo para você. Imagine, se você acha terrível, ou você sofre quando as pessoas te maltratam, porque você é cristã, mas Deus vê isso, irmãos, de uma forma diferente, não na nossa ótica humana, mas sobre uma perspectiva inteiramente diferente. Deus nunca espera, irmãos, que soframos, né, por Ele, sem a sua ajuda. Nós podemos firmemente crer, ter fé, acreditar que a qualquer momento, quero dizer, em que formos acusados ou maltratados por causa da nossa fé em Jesus, Deus nos dará uma medida extra, eu quero dizer, do seu espírito para contrabalancear esses ataques. O Espírito Santo, irmãos, muitas vezes ele age em mim e você, sabe, como se fosse um amortecedor. Entenderam? A estrada das nossas vidas aqui no mundo, irmãos, ela é muito cheia de percalços, de buracos, de subidas, de descidas. Então, quem nos consola, quem nos assegura em todos os momentos das nossas dificuldades é o Espírito Santo. Então, você e eu, que somos cristãos, que cremos em Jesus, que confiamos na pessoa amada do Espírito Santo, que está conosco, sempre vamos ter o respaldo de Deus sobre nós. Muitas vezes você e eu podemos ser insultados, afrontados por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé. Mas creia nisso, que o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus, ele vai estar sempre conosco, sempre com você. E por meio de muitos ataques e por muitas adversidades, Deus continua tornando a sua vida e a minha vida vitoriosa, porque a vitória está nele. E fique bem atento a tudo isso, que Deus não nos abandona nunca, nunca. Creia, você e eu, todas as vezes que sofrermos por amor a Cristo, todos os crentes vão sofrer, está escrito na palavra de Deus, no mundo tereis aflição, capítulo 4, verso 12, fala isso para nós, que todos sofreremos por amor a Cristo.
E sofrer por Cristo significa que você está também partilhando as suas aflições passadas, o que ele sofreu por amor de nós, para dar vida eterna para você e para mim. Passar tudo o que ele passou naquela cruz, meus irmãos. Então, nós temos que pedir ao Senhor paciência em meio a todo o sofrimento. Nós devemos fazer duas coisas na hora do sofrimento, na hora de dor. Devemos entregar-nos a Deus e devemos continuar praticando o bem a despeito de. Nós não precisamos pagar ninguém com a mesma moeda, não, meus irmãos. Em nome de Jesus, creia nisso. Sofrer por amor de Cristo é sofrer pelos mesmos sofrimentos que Jesus passou lá atrás. Ele também foi desprezado, ele também foi humilhado, ele também foi criticado, apontado, sem contar o sacrifício da cruz. Não é verdade? Então, muitas vezes, quando eu e você formos insultados por causa do nome do Senhor Jesus, creia que o Espírito Santo sempre vai estar com você em todas as adversidades. Deus vai continuar tornando a sua vida e a minha vida muito melhor, porque nós cremos em Deus e cremos na sua palavra. Confie, espere em Deus. Declare o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Declare o poder de Deus sobre a sua vida. A vontade de Deus, meus irmãos, para você e para mim, é boa, perfeita e agradável. E agradeça a Deus, porque Ele nos predestinou, Ele planejou em amor nos adotar como filhos amados, através de Jesus Cristo, para que você e eu pudéssemos viver para louvor e glória e graça do seu nome, do nome de Jesus, amém? Agradeça ao Senhor, porque você e eu temos redenção em Jesus, salvação em Jesus, através do sangue de Jesus. E também temos o perdão dos nossos pecados, irmãos, de acordo com as riquezas da graça do Senhor sobre nós. Ele derramou sobre você e sobre mim um Espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, com toda a sabedoria, com todo entendimento. Basta você e eu buscarmos ao Senhor e crermos na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém? Creia nisso, agradeça, porque você e eu vou repetir isso aqui, fomos resgatados do domínio das trevas. E a Bíblia diz que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, em qual você e eu temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Eu falei com as minhas palavras, mas isso está escrito lá no livro de Colossenses. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia o capítulo 4 de 1 a Pedro, muito importante, viu? Vocês lerem. Deus os abençoe ricamente neste dia.